Boa tarde a todos e todas, boa tarde ao povo de Caruaru, à população que nos assiste pelo Facebook do Poder Legislativo Municipal e pela TV Câmara. Boa tarde aos colegas, vereadores e vereadoras. Eu começo minha fala agradecendo a hospitalidade, o acolhimento do povo de Taquara de Cima, onde estive ontem, em nome de Ronaldo Oliveira, que nos fez um convite. Nós passamos uma tarde maravilhosa ontem, ouvindo sobre política pública, sobre acolhimento, sobre política de uma forma geral para a zona rural. E quando saí de lá, eu fui lá no assentamento Che Guevara, né, do meu querido amigo Salatiel, do movimento de luta, né, por moradia. Então, a Salatiel e a Ronaldo, um abraço. Estaremos chegando, a partir da semana que vem, com requerimentos e benefícios aí dessa comunidade. E ressaltar também, hoje de manhã, a visita que fizemos a Riacho das Almas, a Prefeitura de Riacho das Almas. Deixar um grande abraço ao prefeito Dioclésio Filho, a Nilda, que é secretária de assistência, e a Josivânia, coordenadora de políticas para mulheres. A gente estava lá conhecendo a importância que essa política tem sido considerada pela prefeitura e os trabalhos que têm ganho total protagonismo por parte dessa luta em benefício das mulheres de Riacho das Almas. Então, para todas elas, um grande abraço. Quero dizer que hoje, entre as nossas proposituras, vou falar rapidamente do encaminhamento de um requerimento importante, que é o requerimento que trata justamente que encaminha para o Poder Executivo Municipal, em formato agora de anteprojeto de lei, o censo de inclusão e o cadastro de inclusão para identificação do perfil socioeconômico das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no âmbito do município de Caruaru e de outras providências. Então, é um caminho legal que nós temos, uma vez que, quando o vereador tem o seu projeto de lei com parecer rejeitado, em virtude da não constitucionalidade, foi o que aconteceu aqui na semana passada, na terça-feira, o parecer jurídico da Casa entendeu pela inconstitucionalidade do censo de inclusão, uma vez que não seria, segundo esse parecer, de iniciativa do Poder Legislativo possível acolhimento, e que só quem poderia propor essa política pública seria o Poder Executivo. Todo mundo viu aqui que eu fiz uma argumentação, foi quando eu falei agora há pouco, da parte do Cabo Cardoso, no sentido de reconhecer e compreender que isso é uma opinião da consultoria jurídica dessa casa e que nós discordamos de forma veemente. A nosso ver, e aí o direito, vamos lá, não é matemática. Matemática, 2 e 2 são 4, desde quando as pirâmides do Egito foram levantadas. O direito é uma ciência social e comporta divergência. O que eu trouxe para essa casa semana passada é que em vários municípios do Brasil, eu listei todos os municípios, está lá gravado na sessão plenária, esses municípios aprovaram, de iniciativa dos seus vereadores, o censo de inclusão. E como o censo de inclusão também foi aprovado em São Paulo, justamente foi de iniciativa do ex-prefeito Gilberto Kassab, e aí sim, de iniciativa do Poder Executivo. Eu estou aqui com um parecer jurídico, né, do ex-secretário de governo, que foi secretário de governo, secretário de administração, foi procurador do município de Caruaru, o professor Jean Grunberg Lindoso, que além de advogado, é professor de direito da casa. E ele fez um opinamento sobre a existência de vícios de iniciativa no projeto de lei que trata do sistema de inclusão e do perfil socioeconômico. E ele diz, cumprimentando, esperando encontrá-la bem, atendendo ao vosso pedido no sentido de opinar sobre a inconstitucionalidade do projeto de lei em razão de eventual vício de iniciativa sob a alegação de que geração de despesas para o Poder Executivo por parte da parlamentar municipal, muito humildemente, me manifesto nos termos seguintes. Inicialmente, percebe-se que a elevada importância da propositura em razão da necessidade de concretização de políticas públicas voltadas para os portadores de deficiência e de mobilidade reduzida, tanto tendo em vista que a questão da acessibilidade é das mais importantes em nosso município. A sistematização e a reunião de informações em cadastro de inclusão é medida das mais importantes, tendo em vista que o seu objetivo é justamente efetivar um cruzamento de dados já existentes nos cadastros das unidades administrativas municipais. Quais são as unidades? Educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos. Gerando um cadastro único e sistematizado em torno das informações daqueles que são portadores de deficiência e de mobilidade reduzida, o que viabilizará uma série de ações, de medidas que possam priorizar a vida dessas pessoas e, em consequência, trazer-lhes melhor qualidade de vida. O projeto de lei é bem claro ao prever que a instituição
que é a instituição do censo e cadastro inclusivo, que não sejam previstos nos seus instrumentos normativos de gestão financeira, como a serem sistematizadas no cadastro de inclusão, já estão existentes nos cadastros das unidades administrativas do Poder Executivo. Além disso, a questão suscitada sobre a ótica do vício de iniciativa, no caso concreto, deve ser totalmente afastada, tanto pelas razões assim expostas, mas também em razão do entendimento consolidado no âmbito do STF, Supremo Tribunal Federal, no julgamento, no ano de 2016, em regime de repercussão geral, do RE, que é o recurso extraordinário, 8.778, do Rio de Janeiro, definindo que o parlamentar municipal vereador pode apresentar projeto de lei que tenha, sim, previsão de despesas para o executivo, ou seja, para o município. E esse meu não tinha. A decisão do Supremo, que teve como relator o ministro Gilmar Mendes, fixou o entendimento no sentido de reafirmar a jurisprudência da Corte para dizer que não é inconstitucional lei municipal de iniciativa de vereador quando a matéria tratada não está inserida no rol taxativo previsto nos artigos 61, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, cuja reprodução é obrigatória nas constituições estaduais e nas leis orgânicas dos municípios. E aí vem a decisão do STF, nessa RE. Não usurpa competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição dos seus órgãos em regime jurídico de servidores públicos. E aí vem toda a disposição na internet dessa RE. Ficou claro que, com exceção das matérias previstas expressamente naquele dispositivo e seus correspondentes, a nível estadual e municipal, todas as outras inalcançáveis pela inconstitucionalidade de forma subjetiva, ou seja, vício de iniciativa, uma vez que a interpretação dada pela Suprema Corte é restritiva e não amplia o rol taxativo previsto pelo regime constituinte. Então, a gente não pode ampliar o que a Constituição estabelece e o que o RE estabeleceu. E aí ele cita, significa dizer, a partir do julgamento da RE 878, pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a existir no ordenamento jurídico brasileiro um novo paradigma envolvendo a iniciativa de leis de vereadores, na medida em que há uma clara sinalização por parte da Corte Suprema, firmada na tese da decisão supracitada, de que interpretação que vem sendo dada quanto à reserva de iniciativa de lei do chefe do Executivo deve ser restrita a matérias consonantes no rol taxativo do artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ou seja, a regra tem que ser a aplicação da interpretação restritiva e não ampliada. Não pode se ampliar o rol que é taxado. E aí, lá no finalzinho, ele cita Eri Lopes Meirelles e vem citando todos os autores da doutrina de direito administrativo e constitucional. Dessa forma, ressalta-se a total constitucionalidade do projeto de lei em epígrafe de autoria da vereadora Perpétua Dantas, sob exame, pois não sendo da exclusiva competência do Poder Executivo do município, pois não constante o rol taxativo, a iniciativa do projeto de lei trata e dá de modo concorrente com o Parlamento Municipal e o Poder Executivo, ou seja, são projetos que podem ser propostos pelo Poder Executivo e Legislativo, inexistindo qualquer usurpação de atribuição deste último e nem afrontando-se ao princípio da separação e independência dos poderes. Outro assim, na nossa ótica, o projeto de lei não implica aumento de despesa, portanto, sem repercussão nenhuma na previsão orçamentária do município, exatamente porque se trata de um cadastro inclusivo, tendo como fonte, veja, qual é a fonte do cadastro? O cruzamento de dados cadastrais que já existem na administração pública municipal, sem necessidade de alocação de recursos ou de contratação de servidores. Era só um cruzamento de dados. E se assim não bastasse, mesmo que houvesse repercussão na previsão orçamentária do Poder Executivo, o entendimento da nossa Suprema Corte é no sentido da concorrência entre o Parlamento Municipal e o Poder Executivo, excetuando-se as matérias taxativas previstas no artigo 61. Ante o exposto, é o parecer no sentido da sua constitucionalidade. Então, eu fui uma pessoa que passei a minha vida defendendo o direito dos outros, o direito de terceiros. Eu tenho 25 anos de luta pelo direito, e foi essa luta que me trouxe aqui. Então, a nossa luta, a luta pelo meu direito, eu defendi o direito de terceiros, quiçá o meu direito de legislar.
sou vereadora, vou exercer o meu direito. Na quinta-feira, tanto é que a questão do parecer tanto faz como tanto fez, porque na quinta eu tive todas as minhas emendas aqui rejeitadas e elas tinham parecer favorável da consultoria jurídica e das comissões. Então, o que se está dizendo aqui é que ninguém quer ser melhor, pior do que ninguém. Apenas é um direito nosso, de qualquer parlamentar, buscar e lutar pelo uso de suas prerrogativas constitucionais. E a propositura de projeto de lei é uma prerrogativa constitucional. E a propositura de emendas é uma prerrogativa constitucional, certo? Então, eu propus agora um requerimento, trazendo a esta casa um anteprojeto de lei para que esta casa, a mesa diretora, envie para o Poder Executivo, já que essa Câmara entendeu que só o Poder Executivo poderia propor esse projeto, e eu tenho certeza absoluta que a prefeita Raquel Lira vai recepcioná-lo, vai mandá-lo de volta para esta casa, nós votaremos sim, eu não tenho dúvida, e o senso de inclusão, seja de uma maneira ou de outra, vai virar lei no município de Caruaru. Minha única questão que eu não podia deixar de dizer era que o nosso entendimento é que essa pauta já poderia ter avançado desde a terça-feira da semana passada, mas eu acato humildemente a decisão dessa casa. Muito obrigada a quem encerra minhas palavras.